Fala sério, você sabe mesmo precificar seus serviços corretamente? Pouca gente sabe, e quando alguém aprende alguma coisa a respeito disso, geralmente é um método de cálculo, é uma conta. Eu mesmo ensino isso várias vezes e já te ensinei aqui também no podcast Consultório Empresa, neste canal nosso aqui. Só que hoje eu quero te falar que o mais importante do que você saber calcular é você definir o preço estrategicamente. E eu vim aqui hoje te contar 5 coisas que você precisa pensar, que você precisa considerar para precificar corretamente sob um ponto de vista mais estratégico, mais mercadológico. Tá a fim de saber? Tá curioso? Espera aí que eu já venho te contar. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Show de bola! É isso aí, empreendedor. Hoje o que eu quero falar é sobre precificação estratégica. Nem todo preço ele é apenas um cálculo. Vou te dar um exemplo muito claro, muito concreto. Por exemplo, vamos lançar agora um telefone celular novo, tá? Teve um lançamento. Ele não é precificado apenas pela soma dos seus componentes mais um lucro ali que a empresa quer ter. Não, ele é mais do que isso. Ele é pensado... quantas pessoas tem nesse mercado que gostam de ter a posse de um produto de alta tecnologia antes que os demais? Então, sabendo que existe no mercado pessoas com interesse em comprar aquele produto antes dos demais, a nossa empresa, fabricante de celular, dá a chance a essas pessoas de terem o prazer de ter uma posse antes dos demais. Então, o que a gente faz? Cobra um preço muito alto, que valida o que somos, valida o nosso serviço e além de validar o nosso serviço como sendo diferente, especial, etc., a gente está dando a chance de só quem realmente quer ter esse prazer, tem dinheiro e quer ter esse prazer de dizer eu tenho, você não tem, aquele sentimento que muita gente tem, que alguns têm ali, enfim, em torno de 5% das pessoas mais ou menos, né, que tem um mercado, isso muda de mercado para mercado, mas só para a gente ter uma ideia. Então, a gente atende ao desejo dessas pessoas, cobrando caro, nossa empresa aqui de celular, e a gente então tem um mercado muito bom naquele primeiro momento, de gente pagando bem caro, só pela vontade de ter a posse daquele produto. Em seguida, a gente abaixa o preço e vai para uma segunda categoria, para a segunda camada de pessoas que querem comprar tecnologia e gostam de estar entre os primeiros, mas não necessariamente os super mega pioneiros. Então já fica com preço menor. Depois a gente vai ficando com preço menor para as pessoas que são os entrantes médios e depois a gente vai chegando para os retardatários e por aí vai. Mas quando já está lá no final da curva, nos retardatários, aqueles que entram no final, muito provavelmente a nossa empresa já está com o segundo produto lançando para aquele grupo de novo. Entende essa lógica? É disso que eu estou falando aqui. É sobre isso que eu quero conversar hoje, para dar um exemplo, um pouco mais de exemplo para vocês entenderem como é que isso também funciona para você, para mim, para quem está na área da saúde, para um médico, para um dentista, para um fisioterapeuta, enfim, não importa. Se você tem paciente, você tem um consultório e quer lidar com tudo isso, sim, você pode utilizar todas essas estratégias também, tá bom? Então, vem aqui os 5 itens que você deve levar em consideração para precificar, tá bom? Vamos lá, eu vou adiantar alguns para vocês aqui. Então, o primeiro deles que eu quero comentar é o perfil do público-alvo. Quando eu falo aqui do perfil de público-alvo, sob esse ponto de vista, tem a ver com esse exemplo que eu falei aqui do celular, né? Só para a gente citar e tá posicionando você na ideia aí. Então, se eu tenho um público, parte desse meu público-alvo quer ter algum tipo de serviço em primeira mão, ou eu tenho um público tão nichado, tão específico, que gosta de pagar a mais para ter um ambiente diferenciado, ele gosta de um ambiente exclusivo. Se eu tenho um público-alvo que tem características desse tipo, então, por uma questão de coerência, eu preciso cobrar mais caro, tá certo? Ou seja, o meu preço eu tenho que considerar na hora de precificar não apenas um cálculo, mas o perfil do meu público
Porque se o meu público, se eu percebo que ele gosta desse filtro, de certa forma, que o próprio público que está consumindo o meu serviço, ele gosta de um ambiente mais diferenciado, ele faz questão de ter isso, está disposto a pagar por isso, então eu cobro mais para ter esta coerência e a possibilidade de gerar esse filtro, que é algo que algumas pessoas querem. Também tem a ver com o público-alvo, o alto nicho. O que significa alto nicho? O extremo nicho. Quando eu ofereço algum tipo de serviço que não tem mais parâmetro de comparação, porque é muito nichado, por exemplo, eu sou um hipnoterapeuta que trabalho com pessoas de mais idade para tipos de problemas emocionais. Um hipnoterapeuta que trabalha com pessoas, um público mais sênior, um público de mais idade, com problemas emocionais, é ultra nichado. Mas é tão nichado, é tão específico, que este público entende que aquele processo, aquela terapia é diferente e ela é um pouco mais cara. Eu estou dando um exemplo mais geral, mas só para a gente entender que super nicho costuma ter preços mais caros, ou pode me dar a oportunidade de ter um preço mais caro. Então, você tem que levar em consideração vários detalhes do perfil do cliente que você atende, porque baseado no perfil, você sabe se pode cobrar mais, menos, igual, como é que você tem que cobrar com relação à concorrência ou com relação ao mercado local. Nesses exemplos que eu falei, sempre para cima, ok? Outra coisa que você pode e deve levar em consideração, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, é com o posicionamento. Então, significa posicionamento neste caso, nesse contexto. Se eu quero passar uma imagem de ser alguém super bem diferenciado, com um público seleto, eu quero passar a imagem de ser alguém top na minha categoria, eu sou o melhor entre os melhores, enfim, se eu quero passar essa imagem sem precisar falar isso, então o meu preço tem que ser o mais caro. Porque as pessoas, todos nós, fazemos algumas inferências com relação a isso. Se você souber que existe um carro de 200 mil reais e um carro de 40 mil reais, qual deve ser melhor? Automaticamente a gente julga que o carro de 200 mil reais é melhor. Se eu falar para você que tem um médico que cobra R$1.000 a consulta e um médico cobrando R$60 a consulta, qual médico você julga ser melhor? E esse seu julgamento não é só porque você é um profissional da saúde, é porque todo mundo pensa assim. Nós fazemos esta inferência quase automática. Né? E tanto é que muitas vezes a gente paga pouco, alguém paga pouco por alguma coisa e aquela coisa foi ruim, o serviço foi ruim, o produto quebrou logo e logo alguém já fala, ou você mesmo, também por esse preço, também pagando só isso. O que está por trás dessa frase, o que está por trás dessa afirmação? Que se eu paguei tão pouco, era óbvio que era ruim, que é de má qualidade, que não tem estrutura para atender. O inverso também é igual, né? Poxa, pagando tudo isso e não tem o tal benefício, não é assim que você pensa, não é assim que você fala. Bom, se eu estou pagando tudo isso, então eu esperava mais. Por quê? Porque a nossa cabeça conecta preço com qualidade. Então, se você quer realmente passar uma imagem de ser o melhor da sua cidade, da sua região, o seu preço não pode ser na médiazinha, não pode ser mais baixo, por uma questão de posicionamento. Posicionamento é quando eu junto vários itens do mix de marketing, chamado assim, e eu faço todas essas peças se encaixarem perfeitamente, gerando uma imagem central, né? Ou seja, eu faço com que o meu preço, o meu ponto, a forma como eu e minha clínica a gente se apresenta, como que eu me apresento para o mercado, a minha comunicação, o próprio público que eu escolho e por aí vai. Ou seja, quando eu junto todos esses elementos, faço eles ficarem coerentes entre si, eu gero uma imagem a partir disso chamada posicionamento, que é como que as pessoas me veem, que elas me percebem. E a forma como elas me percebem tem a ver com o meu preço e vice-versa. O meu preço faz com que as pessoas julguem o nível que eu tenho. Se esse julgamento estiver coerente, ponto para mim. Se esse julgamento estiver incoerente, vai dar um problema. Que tipo de problema? Eu sou um consultório, um profissional muito mediano, percebido como mediano, e estou querendo cobrar um preço muito alto porque eu estou achando que eu sou tudo aquilo. As pessoas vão falar que eu estou caro. Por que eu estou caro para as pessoas? Porque a percepção que elas têm do preço não é compatível com a percepção que elas têm da prestação de serviço de quem eu sou de um modo geral. Então, o posicionamento carrega o preço e o preço carrega o posicionamento e os demais itens do mix.
ok? Já falei sobre isso aqui em outros episódios, aqui no nosso canal a gente tem mais conteúdo sobre isso, mas esse é um ponto importante que tem a ver com a precificação estratégica também. Um outro elemento importante para você considerar na hora de precificar estrategicamente é o seu grau de autoridade. E você percebe que cada item que eu estou falando é muito imbricado, olha que palavra bonita, né? É muito ligado, conjugado um item com o outro, né? Um é misturado com o outro. Então, grau de autoridade é quem é você nesse mercado. Se você é uma pessoa famosa, conhecida, admirada, conceituada, ou seja, sua autoridade é alta, você tem que ter um preço mais caro, porque isso é compatível com a expectativa das pessoas. Se você vai comprar, sei lá, um trabalho um trabalho artístico, sei lá, uma escultura, de alguém que está começando a fazer, você vai lá num ateliê, né, de alguém que está fazendo uma aula de arte, de escultura, por exemplo, você fala assim, tem um aluno aí, tá, então eu quero comprar uma obra de alguém que está aprendendo. Quanto custa isso? Tá. A outra coisa é você comprar uma obra de alguém que é considerado dos maiores escultores do Brasil. Enfim, quanto custa essa obra? É o mesmo preço? Por que que sim, por que que não? Porque ele tem uma habilidade artística maior? Não necessariamente, porque um dia ele também começou, Michelangelo também começou um dia, né? E uma obra de Michelangelo, quando ele começou, né? Hoje, quanto custaria? Quanto custa hoje um quadro que foi as primeiras pinturas que Picasso fez para sua tia, deu de presente, né? Quanto custa isso? Milhares de dólares, né? Por quê? Porque a autoridade da pessoa é mais importante do que o resultado que está ali. Preço tem a ver com autoridade também. Olha como é importante isso e como o item é ligado ao outro. Então, se você consegue um grau de respeitabilidade, de autoridade, de confiança, de fama, de que você é um cara que resolve, que faz a coisa diferente, que faz um nível artístico acima, enfim, se essa construção de imagem aconteceu para você, então você tem condições, você tem a liberdade de poder cobrar a mais, porque você tem a autoridade naquele mercado. É diferente e precisa ser diferente por uma questão de coerência o seu preço daquele preço das pessoas que estão começando. Tá fazendo sentido? Beleza? Vamos lá para o quarto item dessa lista aqui. O seu preço também vai mudar um pouquinho de acordo com a sua habilidade de comunicação, a sua capacidade de marketing. Bom, o que eu quero dizer com isso? Para algumas pessoas que têm pessoas, clínicas, empresas, uma grande habilidade, uma grande competência de marketing, ou seja, de atração de clientes corretos, no volume correto, a empresa, a clínica, o profissional faz isso com maestria, faz isso com tranquilidade, ele pode se dar ao luxo de ficar fazendo adequação de preço até para usar como filtro. Já aquela pessoa que a sua capacidade de atração de clientes é extremamente baixa, ele não consegue necessariamente fazer o filtro preço, né? Por quê? Porque a situação financeira não permite a mesma coisa. Então, quanto mais eu aprendo marketing, quanto mais eu aprendo o que funciona de fato para atingir a atenção das pessoas, para eu contar o que eu sou como algo verdadeiro, não é para inventar nada, né? Mas quanto mais eu sou transparente nisso, quanto mais eu tenho habilidade e competências para fazer um marketing bem feito, e o marketing específico na saúde é muito legal de ser feito, e não é nada disso que as pessoas estão fazendo por aí, não é dancinha, não é nada disso. O marketing é um conjunto vamos só relembrar aqui, o que a gente já falou em outros episódios aqui, o marketing em saúde é composto por geração de confiança e autoridade, um outro bloco por empatia, capacidade de identidade, de criar identidade, um mecanismo de identidade forte, similaridade ali com as pessoas, toda a equipe com o público-alvo e com a região, enfim. E o terceiro elemento é ele gerar uma experiência fantástica que tem a ver com o resultado, mas não só com isso, com todo o processo, com a mão do profissional, o jeito de tratar, atendimento e muito mais. Essas três coisas combinadas fazem o paciente ficar, faz aumentar a conversão e faz o boca a boca. Então o marketing na saúde é um pouco diferente, mas isso é para outra temática, para outro dia. Você vê aqui no canal mesmo outros episódios sobre isso. Então aguarde que em breve eu volto para falar mais e novamente sobre esse assunto em maior profundidade. Mas enfim, quanto mais você entende disso, ou seja, quanto mais você consegue fazer essa atração natural de cliente certo
mais tranquilo você está com relação ao preço. Quanto mais você está matando o cachorro a grito, vendendo almoço para comer a janta, mais difícil é de você cobrar caro. Por quê? Porque o seu interior muda, né? A sua relação comercial muda, é a sua interpretação que muda. Então, você tem mais dificuldade. Então, a sua precificação estratégica também tem a ver com a sua capacidade de marketing, porque se você tem uma quantidade muito grande de gente sendo atraída, você pode se dar ao luxo de filtrar parte dessas pessoas e selecionar melhor e melhor e melhor os clientes que você quer. Né? É você que seleciona o seu cliente e não o cliente que seleciona você neste ponto de vista aqui. Esse é um dos assuntos que a gente aborda muito nas mentorias. Mentoria Action, por exemplo, a gente ensina mais sobre esse assunto, que é você que seleciona o cliente, não é o cliente que seleciona você. Esse é um assunto bom, hein? Pra gente conversar. E por fim, o que eu deixei aqui para a gente conversar agora, que é um dos elementos importantes também da precificação estratégica, é a própria geração da demanda, é o mercado em si. Que a gente pode incluir aqui, inclusive, a própria agressividade da concorrência. Vamos lá, o que eu quis dizer aqui? Tem mercados onde você está sozinho, você não tem concorrência, ou a concorrência é amiga, ou a concorrência é branda. Tem lugar que a concorrência mata cachorro a grito. Tem lugar que a concorrência é agressiva, é antiética, que a concorrência laça paciente na rua. Tem lugares, por exemplo, aqui no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, por exemplo, é terrível. Você vai andando nas ruas, você vê as pessoas com placa na rua e apelando para as pessoas que estão na rua, pedindo quase que, pelo amor de Deus, para elas subir na escadinha, porque ali em cima tem um consultório, uma clínica, e é um atrás do outro. E os plaqueiros brigando entre si para conseguir levar mais pessoas, porque eles ganham comissão. É um negócio violento. E as clínicas competindo, todas elas, por preço e quase que exclusivamente preço, claro que eu estou generalizando aqui, mas dizendo situações específicas de mercado que acontecem em vários lugares, talvez na sua cidade, talvez no seu bairro, e aí você sabe o que eu estou falando. Então, dependendo do grau dessa concorrência local, a gente tem limites. Não quer dizer que é para entrar nessa concorrência, em hipótese alguma, eu sou tremendamente contra isso, você não vai entrar, mas o que eu quero dizer é que se essa concorrência local é tão agressiva, você não consegue cobrar o preço que você cobraria no bairro ao lado, num bairro perto talvez, ou na cidade vizinha. Por quê? Porque aqui especificamente, como um ralo, esse monte de preço baixo, milhares, centenas, dezenas, sei lá, de profissionais com preço extremamente baixo e competindo por preço vão sugando o mercado para baixo. E você fazendo tudo certinho, você acaba sendo sugado porque você não fez nada de errado nesse sentido, não ficou baixando o preço para competir, mas a concorrência abaixou tanto, mais tanto, mais tanto, que isso se tornou inevitável. E eu vou te dar um exemplo muito concreto disso, a ortodontia aqui no Brasil. Né? A pessoa que não fez nada, o ortodontista que não fez nada de errado e que há 20 e poucos anos atrás cobrava 1 ou 2 salários mínimos por mês para poder fazer um tratamento ortodôntico, hoje está cobrando, se muito, R$150, tem gente cobrando 35. Ou seja, os outros abaixando vão gerando uma espiral descendente de outras pessoas querendo competir por preço, todas competindo por preço, vai puxando como um ralo, vai puxando para baixo. E você que não fez nada de errado vai sendo sugado, porque não é mais compatível você cobrar 2 salários mínimos. Então, o cara que é top, mega top, que cobrava 2 salários mínimos, hoje, por causa desse fenômeno, consegue cobrar talvez meio, não sei. Entende o que eu quero dizer com essa experiência de que eu quis dizer que o preço vai depender também do mercado? Não é só de você, não é só de um cálculo, não é só de uma decisão porque eu quero ser e quero manter aquele preço, eu tenho que pensar também no mercado. Outra questão importante é geração de demanda. Se existe alguma coisa que não tem demanda, as pessoas não procuram por aquilo, se ninguém quer aquilo lá, você repara que isso é chamada lei de mercado, se ninguém quer uma coisa, eu tenho que vendê-la cada vez mais barato, porque ninguém quer aquela coisa. Né? Quando uma coisa, um produto, um serviço, uma empresa, uma marca é altamente disputado, ele vai ficando mais raro e altamente disputado, essa coisa é mais cara, entende? Então, esse item que eu falei é a demanda. Quanto mais diferenciado for seu nome, sua marca, o que você faz, mais caro você é. E aí, sim, o céu é o limite. Se você consegue se diferenciar,
o preço é seu e você que comanda. Olha a afirmação. Agora, toda vez que você começa a copiar o coleguinha, você vai ser comparado pelo cliente com os demais similares, porque para eles são similares. Então você fala assim, vou fazer ortodontia, vou fazer harmonização, vou fazer bichectomia, por quê? Porque está todo mundo fazendo, esse é o caminho. Exatamente o que você não deve fazer. Você não deve ir para o caminho porque está todo mundo fazendo. Você tem que escolher caminhos onde ninguém está indo. Você tem que escolher caminhos, jeito de se apresentar, forma de se apresentar, diferenciação de uma forma estratégica. Porque só assim você consegue cobrar diferente, ser percebido, ter um posicionamento diferente, juntar tudo que eu falei aqui em algo que faça sentido para o seu cliente. Tá certo? Portanto, a diferenciação é a mãe de tudo isso que a gente está falando aqui. Guarda esses itens que eu falei, presta atenção e lembra que o seu preço não é apenas uma conta. Eu faço a conta, conta é sua obrigação. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó, cá entre nós. Preço é sua obrigação. O cálculo é sua obrigação. Preço não, cálculo é sua obrigação. Se você não tem um cálculo, se você não sabe margem de lucro, não sabe a MCU, né, sua margem de lucro, margem de contribuição unitária, se você não sabe quanto custa fazer o procedimento, você está às cegas. Isto é completamente insano. Então você sim faz uma continha, beleza. Então com aquela conta você sabe qual é o preço menor que vai ser zero, qual é o preço que dá um lucro mínimo, qual é o preço do lucro desejado e depois você vai precificar ao final, levando em consideração estes elementos aqui e conseguindo colocar o seu preço de forma estratégica. Tem outras formas da gente fazer também a precificação estratégica, e isso ficaria talvez para uma outra conversa, só que esses 5 elementos são os mais importantes para que você leve em conta para chegar no seu preço final. Tá certo? Torço aqui por você, lembrando que a chave para tudo isso acontecer é diferenciação, ser único no mercado, ser especial, ser raro. Quanto mais você faz isso, mais sucesso você vai ter. Meu nome é Plínio Tomás, esse é o podcast Consultório Empresa. Eu estou aqui sempre para te ajudar com conteúdos de qualidade para você aplicar e ter resultado. E está tendo resultado? Então me conta, que eu sempre fico muito feliz com isso. Segue a gente em todos os canais possíveis, se você está vendo aqui no YouTube, se inscreve, clica no sininho. Se você está só ouvindo, né, um podcast, por exemplo, então você coloca lá o seguir, porque isso ajuda as plataformas a saber que é um conteúdo relevante. Participa com a gente dos próximos projetos, cursos que a gente tem. A gente está com mentorias abertas, cursos com inscrições abertas. Procura sempre saber, me seguindo nas minhas redes sociais, você vai ficar sempre sabendo dessas novidades. E principalmente, tcharam, presta atenção, participando do grupo do Telegram, Consultório Empresa. Lá você tem promoções, fica sabendo as coisas antes, você tem conteúdo complementar aqui do podcast e muita coisa acontece lá no grupo do Telegram. Acompanha a gente lá e, enfim, te encontro por aí, talvez na semana que vem, talvez na outra, depois, não sei como que você assiste aqui, você faz maratona ou você assiste toda semana. Enfim, a gente se vê por aí, um forte abraço e muito sucesso.